Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, iniciando o mês de março de 2026, para aqueles que estão nos acompanhando agora, no momento em que o programa está indo ao ar. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a vocês que têm prestigiado aqui os nossos programas. Estamos estudando o capítulo 3 do livro Os Animais conforme o Espiritismo, o capítulo A Alma Animal, e hoje mais duas questões do livro, começando pela questão 55, do livro Os Animais conforme o Espiritismo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem, né? O princípio inteligente, né? Que a gente sempre fala que os animais não têm espírito, não têm alma, têm princípio inteligente, mas sabemos que princípio inteligente, alma e princípio inteligente, alma e espírito são a mesma coisa? Resposta dos espíritos: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a dos homens uma distância equivalente à que medeia a alma do homem e a de Deus. Questão 597A do Livro dos Espíritos, lá no capítulo Os Três Reinos. Comentários do Marcel. Uma vez confirmada a informação de que os animais possuem alma, Kardec insistiu no assunto, querendo saber se há neste princípio espiritual, ou alma, alguma semelhança com a dos seres humanos. O Espírito de Verdade responde afirmativamente ao dizer que eles possuem uma alma, se quisermos dar este nome, mas que ela não é idêntica à do ser humano, pois este possui uma alma mais elaborada ou mais experiente. Os princípios espirituais são criados e colocados no mundo físico continuadamente, pois Deus não cessa nunca de criar. Os espíritos que ocupam corpos humanos hoje foram criados antes daqueles que hoje são os espíritos que ocupam corpos de animais. Por isso que os espíritos humanos são diferentes, por simples questão de tempo e experiência. No entanto, a comparação é feita sobre o homem ser como Deus é meramente figurativa. De novo, no entanto, a comparação feita sobre o homem ser como Deus é meramente figurativa, pois a distância entre nós e Deus é infinita, e a distância entre nós e os animais é finita. Lembre-se que somos animais, ainda que se diferenciam dos demais por ter conhecimento mais aprofundado das coisas morais. Em outro tópico, o Espírito de Verdade explica que quando se refere ao homem, ser Deus, é no sentido de sermos superiores aos animais, como os espíritos superiores são para nós. Então cabe aqui a observação, o comentário, de que claro que nós não devemos, né? Embora alguns humanos até tenham, né? Não devemos ter a pretensão de querer se comparar com Deus, né? De forma alguma. Nosso Pai Celestial é infinitamente justo e bom, e nós estamos muito longe disso. Muito longe. Então é uma diferença, né? uma distância relativamente grande. O espírito de verdade, quando foi fazer essa comparação em relação ao espírito do animal ao ser humano, é uma distância grande? De uma certa forma, sim, mas bem menor, e talvez nem se compara à nossa distância em relação a Deus. E nós temos, né, no próprio livro dos Espíritos, as explicações de que tudo evolui do átomo ao arcanjo. Ou seja, um dia, aqueles seres que hoje ocupam corpos de animais se tornarão um dia humanos depois de muitas e muitas e muitas oportunidades evolutivas. Qual é a distância nossa, humana, aqui, agora, na Terra, para um ser de luz? Alguém já parou para pensar nessa possibilidade? Acho que tá muito grande, acho que é uma distância grande, né? Mas é uma distância impossível de ser percorrida? Talvez não. Vai depender muito das nossas possibilidades, da nossa vontade, do nosso esforço em querer se melhorar. É um trabalho contínuo, mas que um dia é plausível. Certo? Da mesma forma que os animais um dia se tornarão humanos depois de muitas e muitas encarnações. É plausível também.
E nós temos na literatura espírita informações que corroboram isso. Porque se a evolução se dá do átomo ao arcanjo, significa que vamos percorrendo várias etapas. Então, é apenas, digamos, foi uma metáfora, uma figura de linguagem, a questão da comparação da alma do homem com a de Deus. Só para a gente entender que existe sim uma diferença, existe sim um abismo, ou um longo caminho a ser percorrido, mas que nós estamos evoluindo. E Jesus, por exemplo, quando esteve aqui, nos deixou, entre os seus mandamentos, que podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ou seja, nós temos potencial para nos tornarmos um Cristo, para nos assemelharmos a Jesus. Vai demorar? Creio que sim. Mas ele deixou essa possibilidade em aberto. Vai depender de cada um de nós. Só depende de nós. Claro, com a ajuda dos amigos espirituais, mas nós temos esse caminho aí a percorrer e acho que a gente não pode desistir de forma alguma. É entender que nós temos sim essa possibilidade, essa potencialidade. Vamos à próxima pergunta e aí a gente vai fazer uma pausa aí no Livro dos Espíritos. Agora é uma questão do Livro dos Médiuns. Falei que o Marcel ele teve esse cuidado, de pegar várias obras, da codificação. E é o capítulo Mediunidade dos Animais do Livro dos Médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam a alma dos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma igual, por assim dizer, a nós. Então está lá no capítulo Mediunidade dos Animais, do Livro dos Médiuns, o item 236. E aí os comentários do Marcel. Os materialistas nem sequer admitem a existência de alma, tanto para os humanos quanto dos animais. Os espiritualistas admitem a existência da alma, mas alguns não admitem uma alma aos animais, idêntica à dos seres humanos. E quando a gente fala aqui espiritualistas, incluímos, obviamente, alguns espíritas também, tá? Alguns dos espiritualistas aceitam a ideia de que os animais possuam a alma grupo, que não lhes permite a evolução, pois ao desencarnarem eles voltam ao mundo espiritual para se unir ao grande todo e se diluem nessa massa de espíritos e desaparecem como individualidade. Esta não é a tese espírita, que diz que a alma dos animais possui uma individualidade que permanece depois da morte do corpo físico e ainda admite a reencarnação destas, que deverão continuar a evolução iniciada no momento em que foi criado, simples e ignorante como ser espiritual. No entanto, a alma dos animais se encontra em uma fase de evolução anterior à fase de humanidade. Portanto, ainda não alcançaram o aprendizado suficiente que as habilite a entrar nessa fase mais adiantada. Quando atingirem essa fase posterior, deixarão de ser alma de animais para se tornar almas de seres humanos. Portanto, a alma de um animal não pode ser igual à do ser humano, porque quando se tornar igual, ela passará a ser humano. Simples assim. Enquanto estamos na fase de animalidade, somos animais, e quando chegamos à fase de humanidade, somos humanos. É a mesma coisa você pegar uma criança. A criança é um ser humano? Sim. Um adulto é um ser humano? É também. Mas uma criança, enquanto está na fase de criança, ela não pode querer ser adulto. Embora a gente vê aí alguns comportamentos, alguns pais aí querendo já dar à criança algo que ela ainda não atingiu. A criança tem que ser criança, tem que ser tratada como criança, tem que agir como criança, tem que estar junto de outras crianças para aproveitar essa fase de criança, para se desenvolver, para crescer. Porque aí chega na fase adulta, tem muito adulto que daí quer voltar a ser criança. Vai entender. Então assim, cada um na sua fase, cada um, como diria, cada um no seu quadrado. Enquanto nós somos crianças, vamos aproveitar a oportunidade de criança. Brincar, se divertir, não ter que se preocupar com conta, porque depois chega na fase adulta, aí o bicho pega, aí tem muita coisa pra gente se preocupar, e aí a gente perde, a gente deixa de aproveitar essa fase tão bacana, que é da infância, aproveitar tudo aquilo que essa fase nos proporciona. E com os animais é mais ou menos a mesma coisa. Eles estão na fase de animalidade, aproveitando a fase de animalidade, aproveitando
os potenciais de crescimento, para quando chegar na fase humana, aí é uma outra situação. Então vamos aproveitar cada fase, né? Nós enquanto humanos, vamos aproveitar a nossa fase humana, porque quando nós chegarmos à fase de angelitude, nós teremos muito mais responsabilidades, não que a gente não tenha que ter agora, né? A gente tem que ser responsável também, lógico, né? Mas a gente ainda não atingiu esse patamar, ainda não tá ainda isso não é pra gente. Mas vamos nos esforçar para um dia chegarmos lá, para termos essa potencialidade, né, de sermos um anjo, quem sabe, um ser superior. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. E mais esta noite, semana que vem, estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.